Nós mostramos aqui na TV Carajás uma reportagem de um homem que agrediu uma criança de 11 anos no Jardim Alvorada. A criança foi até o estabelecimento comercial deste homem e, após um jogo, disse que, abre aspas, Palmeiras não tem mundial. O rapaz se sentiu ofendido, foi até a criança e acabou agredindo de acordo com informações dos familiares da criança. Nós procuramos, então, esse empresário, nós não conseguimos contato com ele. E chegou para a gente, nessa terça-feira, uma carta, então, sobre o acusado deste crime. Nós vamos ler essa carta na íntegra. Abre aspas. Acusado de agredir a criança no dia 12, sábado, vem por meio desta informar que está arrependido de sua atitude. E neste ato pede desculpa à criança, à família da mesma e a toda a sociedade que se sentiu atingida por tal fato. Informa-se que não há nesses anos todos um só episódio que tenha sido apontado como comprometedor de sua idoneidade e conduta. Ao contrário, são anos trabalhando de forma honesta, buscando sempre manter o sustento de sua família e filhos. A carta continua ainda. Ademais, nos próximos dias, o acusado se apresentará na delegacia e estará à disposição da Justiça para responder por seus atos, visto que nada justifica a referida atitude. Em razão do lamentável episódio que maculou sua conduta na sociedade, cujos reflexos negativos alcançam o seu ambiente familiar e de trabalho, o mesmo optou voluntariamente por se afastar de seus afazeres, buscando se retratar diante das famílias envolvidas e de toda a sociedade moroense, que sempre o ajudou em momentos difíceis de sua vida. Por fim, informa-se que a proprietária do estabelecimento não se coaduna com esse tipo de atitude e que nunca aconteceu algo semelhante em seu estabelecimento comercial. Fecha aspas. Por isso nós estamos na 16ª Subdivisão Policial, vamos conversar com o Dr. Nilson Rodrigues da Silva. Dr. Nilson, depois dessa carta, o homem também se apresentou aqui na delegacia e deu a sua versão dos fatos. Sim, o Davi, que é o autor dos fatos, né, ele se apresentou na delegacia. Primeiramente, eu quero mencionar que isso é um papel realmente que ele fez de uma retratação publicamente através dos órgãos de imprensa, né, é o mínimo que ele podia fazer, né? Esse é um papel de pessoas realmente que a sociedade recebe ela realmente como um membro nato, né? Porque se ela agiu como ela agiu, mas também ela teve a hombridade de pedir desculpa, né, à família, aos amigos e à sociedade. Isso é um comportamento exemplar realmente de uma pessoa que se arrependeu do que fez, né? Muito embora na apresentação dele na delegacia, ele veio realmente com o advogado acompanhando ele, né? Ele poderia se calar e não dizer nada para o delegado, que sou eu, mas ele resolveu esclarecer os fatos. Ele contou na íntegra realmente o que aconteceu naquele dia. Ele conhece o Davi, né, o menor de 11 anos. Conhecia o Davi, conhece a família, né? O Davi frequentava o estabelecimento dele, naquele dia tinha adentrado o estabelecimento, né? Mas é acreditado, como ele meio mencionou, diante do comportamento do Davi, que é uma criança, ele pediu que o Davi realmente se contivesse, né, porque estava tendo um comportamento que não era normal naquele local, inclusive tinha pessoas frequentando o estabelecimento, né? E ele falou assim, bom, e o Davi não se conteve, mencionou palavrões. Consequentemente, ele foi ao encontro do Davi, né? Falou, vou segurar o Davi e vou levar para a mãe dele, para que a mãe dele realmente mãe e pai tomem as providências atinentes ao filho, né? Ele mencionou que foi segurar o Davi pela camiseta, de fato a camiseta parece que estava rasgada, né? E com as unhas acabou riscando o peito do Davi. De fato também, eu olhei as unhas dele realmente estão grandes, né? Então, se é um fato verdadeiro, mas ele teve a hombridade de esclarecer com detalhes o que aconteceu, né? E após isso ele se colocou à disposição da família, né? Ele não quer ficar de mal com a família do Davi, pelo contrário, ele conhece o pai e a mãe, conhece o Davi, né? Então ele quer realmente se retratar, pedir desculpa pessoalmente,
para que ele tenha uma convivência normal com essa família, pois todos moram perto naquele local. Isso é uma atitude de homem, realmente, que ele não quer continuar vivendo com maldades, e pelo contrário, ele quer viver bem, com amizade, bem próxima daqueles realmente que frequentam aquele bairro, e principalmente proximidade de sua casa, do teu estabelecimento, né? Ele deixou a polícia à vontade, que possa investigar, mas ele disse com todas as letras que ele estava dizendo a verdade, né? Então, aceitamos como verdade, mas a investigação continua para verificar. Agora eu vou ouvir testemunhas, tem laudos para juntar, né? Tem exames psicológicos da criança, que também nós queremos juntar. São fatos realmente que vão instruir o inquérito policial, que a finalidade principal do inquérito é buscar a verdade real sobre o que aconteceu, para que eu possa levar à justiça, à promotoria e também juiz da comarca, né, os fatos, para que eles possam analisar e tomar as providências cabíveis dali para frente. Doutor, nós falamos com a mãe do menino, diz que eles sempre brincavam, tanto o empresário quanto a criança, de o time, a criança torcer para o Santos e esse homem torcer para o Palmeiras. E sempre havia essa brincadeira, até chegar nesse fato lamentável que a criança foi brincar com ele e ele acabou agredindo. No entender do senhor, doutor Nilson? Sim, ele foi mencionado também, isso aí está no interrogatório dele. A criança torcia para o Santos, ele para o Palmeiras, só que ele fala que o fato se agravou devido a outros palavrões que o menor disse quando ele indagou o menor que se retirasse do estabelecimento, porque tinha clientes ali que não merecia estar ouvindo aquelas coisas, né? Bom, mas de qualquer forma, não justifica a atitude dele, ele foi bem alertado por mim, que não justifica qualquer tipo de agressão, né, contra ninguém, principalmente contra a criança.